O problema fundamental da economia. A economia é o estudo da utilização dos recursos escassos como trabalho, terra, capital, tecnologia e tempo, com o objetivo de produzir bens e serviços que atendam às necessidades e aos desejos humanos. O grande desafio econômico está em equilibrar recursos limitados e necessidades humanas ilimitadas. Esse é o problema central da economia, que obriga governos, empresas e famílias a escolherem o que produzir, quanto produzir e para quem produzir. Bens e serviços. Os bens são materiais tangíveis que podem ser tocados e estocados. Exemplo: automóveis, imóveis, alimentos, roupas, celulares e eletrodomésticos. Os serviços são bens intangíveis, que não se tocam, mas são percebidos pelo resultado. Exemplo de serviço de consumo: alimentação, transporte e segurança. Exemplo de serviço de conveniência: táxi e aplicativo de entrega. Exemplo de serviço especializado: médico, advogado, professor e cabeleireiro. Os bens e os serviços são essenciais para o funcionamento de uma economia equilibrada. Setores de produção. Setor primário: exploração direta da natureza. Exemplo: agricultura, pecuária, pesca, reflorestamento e mineração. Setor secundário: transformação da matéria-prima em produto final. Exemplo: indústrias de alimentos, bebidas, construção civil, têxtil e automóveis. Setor terciário: comercialização e prestação de serviços. Exemplo: comércio, educação, saúde, transporte, turismo, bancos e tecnologia. Hoje, o setor terciário domina a economia brasileira e global, representando mais de 70% do produto interno bruto de muitos países. As grandes questões econômicas. O que e quanto produzir? É necessário decidir entre bens de consumo, que são imediatos, e bens de capital, como máquinas e infraestrutura. Como produzir? É preciso escolher a tecnologia e a eficiência a serem usadas, buscando o método de menor custo. Para quem produzir? Os produtos serão destinados às pessoas que possuem renda suficiente para comprá-los. Essas três perguntas são conhecidas como os problemas fundamentais da economia. Sistemas econômicos. Cada país escolhe como organizar seus recursos e resolver os três problemas fundamentais da economia. Economia de mercado descentralizada, baseada na livre iniciativa e na propriedade privada. O preço é determinado pela oferta e pela demanda. O governo interfere pouco, apenas garantindo segurança e justiça. Exemplo: o setor hortifruti-granjeiro, em que o preço da banana ou do tomate muda conforme a colheita e a procura. Economia mista. Combina iniciativa privada e intervenção do Estado. O governo atua para corrigir falhas de mercado, investir em infraestrutura, saúde e educação, além de regular os preços. Exemplo: o governo constrói estradas e usinas de energia que ajudam as empresas privadas a funcionarem melhor. Hoje, quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, possuem economia mista, economia planificada ou centralizada. O governo controla toda a produção e decide o que, quanto e para quem produzir. Os meios de produção, como terras, máquinas e bancos, pertencem ao Estado. Há menor liberdade econômica, mas maior foco na distribuição de renda. Exemplo: Cuba, Coreia do Norte e antiga União Soviética. Diferença entre sistema econômico e regime político. Os sistemas econômicos tratam da forma como a economia é organizada. Os regimes políticos tratam de quem exerce o poder e como ele é exercido. Exemplo ilustrativo: no socialismo, o Estado redistribui parte dos bens. No comunismo, o Estado controla tudo. No fascismo, o Estado toma os bens e os revende. No nazismo, o Estado toma os bens e elimina os opositores. No capitalismo, o indivíduo tem liberdade para produzir, vender e acumular. Fatores de produção. São os elementos básicos usados para produzir bens e serviços. Recursos naturais ou terra. Incluem matérias-primas, energia, água, solo e minérios. Mão de obra ou trabalho.
são as pessoas que executam as atividades produtivas. Capital são as máquinas, edifícios, ferramentas, tecnologia e capacidade gerencial. Sem esses fatores, nenhuma empresa consegue produzir. A combinação eficiente entre eles é o que determina o sucesso econômico de uma organização. Fluxos econômicos. Fluxo real. As famílias ofertam trabalho, terra e capital. As empresas utilizam esses fatores para produzir bens e serviços. As famílias consomem o que as empresas produzem. Fluxo monetário. O dinheiro circula em sentido oposto ao do fluxo real. As empresas pagam salários, aluguéis e lucros às famílias. As famílias usam esse dinheiro para comprar bens e serviços das empresas. O resultado é um ciclo contínuo de produção, consumo e renda. Papel do governo e do sistema financeiro. O governo regula o mercado, cobra impostos, investe em infraestrutura e oferece bens públicos como educação, saúde e segurança. O sistema financeiro, formado por bancos, bolsas e instituições, canaliza as poupanças das famílias para investimentos das empresas, gerando crescimento econômico. Exemplo prático: uma família aplica dinheiro no banco. O banco empresta para uma construtora. A construtora paga salários e os trabalhadores consomem novamente, reiniciando o ciclo econômico. Conclusão: a economia é o motor da sociedade. Ela explica como os recursos, sempre limitados, são transformados em riqueza, empregos e bem-estar. Quando famílias, empresas, governo e bancos interagem de forma equilibrada, o país cresce, o consumo aumenta e o desenvolvimento se torna sustentável.